Mas nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre um assunto que está tomando as redes sociais, que é a questão do preço do ovo branco, né, o mais consumido entre os brasileiros, que registrou aí uma alta entre um pouco mais de 67% em 2025 em comparação os últimos dados, na verdade, registrados no ano passado. Esse aumento, Nath, ele tem gerado interesse e manifestações negativas de usuários nas redes sociais. Olha só, dados do próprio Google Trends mostram que o termo preço do ovo de galinha teve os maiores picos de interesse durante o período entre 5 e 17 de março, no caso, né, a semana passada. Exatamente, nossa, viu, Nath? Vitor, eu já cheguei a pagar, semana passada, R$26 numa cartela de ovos de 30 ovos. Nessa semana eu paguei 20, mas cheguei a pagar 30 já também. Tá mudando muito rápido, né? De acordo com a semana. Gente, tá terrível, viu? Pra gente que tá querendo ir nessa vida em maromba, né? Tá difícil. É a Graciane Barbosa que tem que estar consumindo ovo direto é complicado. Eu não queria ser a Graciane hoje. Não, gente, muito caro, pelo amor de Deus. Mas por que houve? Não é? Mas por que houve tanto aumento no preço do ovo da galinha, gente? É sobre isso que a gente conversa agora com a economista, a Jordânia Salles. Boa tarde, Jordânia. Seja bem-vinda ao Antenados. Boa tarde a todos. E olha, pra gente iniciar, Nath, esse bate-papo, primeiramente, quais são os fatores que explicam a alta do preço dos ovos de galinha de fato, na prática, para quem está assistindo de casa? Porque alguns dizem, é o governo, é isso, é aquilo, ICMS, mas lembrando que, inclusive, que no Piauí, os itens de cestas básicas já foram zerados a partir desse mês, né? O que de fato ocasionou ou ocasiona ainda o aumento do preço do ovo? A respeito do imposto, vai começar a partir da cesta básica no próximo mês, né? Em abril, inicia aí essa nova tratativa, vamos dizer assim, uma nova ação, de fato, em prol de todos nós que consumimos todos esses produtos da cesta básica. Mas em relação aos ovos, a gente sabe que nos Estados Unidos está tendo a questão da crise aviária, isso já tem algum tempo, inclusive foram sacrificados milhões de galinhas, mas que diretamente como é que isso influencia para a gente, né? É um ponto que eu também vou abordar, mas respondendo à pergunta de vocês, o que é que pode estar influenciando aí na questão do aumento do ovo? A gente sabe que as condições climáticas estão influenciando, a questão da escassez de embalagens, a questão do insumo que aumentou, que é o milho, por exemplo, a ração para as galinhas está mais caro também. Então isso acaba que influenciando no valor final, que no caso é do ovo. A questão também de crises sazonais, de momentos sazonais, como nós estamos agora, que é o período da quaresma, os católicos conhecem muito bem. Então há essa procura maior, mas esse é um dos efeitos. Claro, nesse período, que acaba coincidindo com todos esses outros que eu falei, que é as condições climáticas, a questão dos insumos que estão mais caros, a questão da escassez também dos insumos, que acaba que por ser mais caro, toda a cadeia acaba que sai prejudicada, vamos dizer assim. Jordânia, quanto é que está o preço médio hoje numa cartela de ovo no Brasil? Depende da região. Aqui no Piauí, em média, tem isto, né? Dependendo da marca também, R$25, R$27. Mas tem regiões que está R$30, R$35. Nos Estados Unidos, com essa crise, está R$60. 60 dólares a questão do ovo, e eu estou citando muito isso porque a gente está exportando ovos para os Estados Unidos e isso também influencia a longo prazo, vamos dizer assim. Se essa crise não for resolvida, a gente sabe que vai depender de todos esses fatores de clima, de efeitos sazonais. A gente vai acabar que isso vai gerando ao aumento do preço dos ovos, de fato, e continuar, na verdade. E, Vitor, você notou também, eu não sei se vocês notaram, se é uma neura minha, mas eu sinto que a qualidade do ovo também caiu. Tem alguns ovos, por exemplo, alguns ovos que eles vêm mais servidos, tem outros que já vêm mais pouquinho. Às vezes eu tento bater minha meta ali de proteína, eu percebo assim, tem alguma coisa diferente. Eu botei a mesma quantidade, mas não dei a mesma quantidade. Eu tenho sentido menores. Sabor, isso, menores, exato. Menores. Alguns também o sabor parece, assim, parece que... Sabe o ovo curado às pressas? Assim, parece que não ficou pronto a tempo. Exatamente. Mas eu acho que a qualidade do ovo também tá bem inferior, assim. Isso também tem alguma justificativa? Existem as galinhas poedeiras mais velhas, que também está escasso.
Até isso, gente, que loucura. Isso Olha influencia. só. Eu conversei com um produtor, mas eu não tive uma resposta muito satisfatória, porque eu também perguntei sobre o tamanho do ovo, porque a gente vê que tem ovos que são bem mini e tem ovos que são um pouco maiores. E isso a gente é uma dúvida, acho que da maioria das pessoas, mas ele não soube me responder ao certo do que se trata. Mas a gente sabe que como depende também da qualidade do insumo que a galinha consome, vai também Ou seja, é todo um ecossistema em cadeia, né? Exatamente, é um Uma ecossistema. reação em cadeia. Eu que sou adepto ao ovo de galinha caipira, eu tenho sofrido no bolso demais, minha mãe também. A gente adora um ovo de galinha caipira. Tá mais caro? Tá muito mais caro, entendeu? Tá muito mais caro, porque assim, eu acho que pra mim, pelo menos pra mim, gente, não sei você de casa, o ovo de galinha caipira pra mim é o prêmio. Né? Porque ele é mais, sabe? Ele é mais saboroso também. Mais saboroso, sabe? É bem diferente. E já lhe perguntando no sentido mais macro, quais são os efeitos a longo prazo, economicamente, falando no âmbito nacional, caso o aumento do preço dos ovos mantenha aí por um período mais prolongado, digamos assim, além do mais do que a quaresma, por exemplo, nesse período. Como é que ficam os marombas? Exatamente. Infelizmente, a curto prazo, essa situação, e não há aí um indicador que em curto prazo o valor do preço do ovo vai cair, porque como eu disse, depende de indicadores que são clima, além do sazonal, que é a quaresma, que é um período grande, mas ainda assim não vai ser por tanto tempo. Essa questão dos insumos, da própria exportação para os Estados Unidos, porque quando a gente está exportando, claro, no Brasil não teve essa questão ainda e nem terá, né, a gente espera que não, da crise aviária, mas a gente está exportando, ou seja, aqui no Brasil fica uma quantidade, vamos dizer assim, escassa, e é aquele efeito de demanda e oferta. Então, quanto maior a demanda e menor a oferta, a gente tem essa questão de ter uma problemática de fato. Mas a gente espera que no decorrer do ano, meados do ano, isso diminua, porque impacta negativamente. A gente pode até dizer que para não se tornar uma inflação alimentar, vamos dizer assim, porque o ovo, ele faz parte da cesta básica, ele está aí, estava, na verdade, sendo usado para substituir outros itens que estão caros, como, por exemplo, a carne. E hoje a gente não pode dizer que vamos substituir a carne pelo ovo, porque o ovo também está bem caro. Quanto, né? Sim. E olha, qual a perspectiva de recuperação para a indústria? Você citou a crise aviária, tem possivelmente, claro que a gente espera que aconteça no Brasil, mas impacta aqui também, né? E qual a perspectiva de recuperação industrialmente falando, em consideração ao impacto econômico de médio a longo prazo? Tem outro ponto que também a gente precisa ter atenção, que é para a produção, por exemplo, de padarias, de confeitarias, porque há pouco tempo teve um aumento do chocolate, que já é muito utilizado por esses profissionais. E aí o aumento do ovo, a gente não quer que isso decorra, ainda não está nos produtos finais, como bolos de confeitaria e panificadora. Mas isso é sentido, há um impacto, vamos dizer assim, negativo. Mas como eu disse, a gente tem que fazer realmente um acompanhamento de todo esse ecossistema, vamos dizer assim, de acontecimentos em torno desse alimento tão importante, para que a gente possa medir, mensurar de fato quais são os impactos. Mas a curto prazo, que é o que nós estamos vivendo, infelizmente, na cesta básica do brasileiro, está sentindo bastante esse aumento do preço do ovo. Do seu ponto de vista, o que pode acontecer nesses próximos meses, né? Como é que as pessoas vão se reorganizar nesse sentido? Porque o ovo, como você falou, era uma válvula de escape, né? Ali para famílias de baixa renda, para pessoas que querem complementar a alimentação de uma maneira mais econômica durante o dia. Como é que ficam essas pessoas a partir de agora? Você acha que esse problema vai durar muito tempo? A gente espera que não dure muito tempo, porque a gente precisa entender todo esse ecossistema, como eu falei. A gente precisa entender quanto se vai aumentar ou não a exportação, que por um lado é bom, é uma oportunidade para quem? Para o empresário, para quem faz esse tipo de serviço de exportação, mas se torna um desafio interno, por conta que não pode se tornar escasso, mais do que já está, por conta ou das galinhas, ou por conta do insumo, das condições climáticas. A gente precisa que melhore isso, porque está muito seco nessas regiões que existem essas grandes produções. Apesar de estar chovendo em algum momento, a gente precisa que isso se adeque para que possa, de fato, não ter um impacto maior do que está ocorrendo.
A gente agradece pelos esclarecimentos, porque a gente sabe muito bem que é uma situação, é uma crise que se estende além do mundo real. Nas redes sociais o povo fala de tudo, governo não sei o quê, faz isso, faz aquilo, mas a gente sabe que é realmente muito mais complexo, mais amplo do que a gente imagina. Então, muito obrigado aqui pelo esclarecimento do Antenados. Eu que agradeço.